Olá, nós estamos no estudo de número 9 do curso Creio e Confesso e nós vamos tratar hoje sobre a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus. A segunda afirmação do credo, que diz eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. E nós vamos focar especialmente essa encarnação de Cristo. O que é isto? O que isso significa? Na verdade, é um fato sobrenatural, que vai além daquilo que é natural, das coisas comuns da própria vida. Os presbiterianos creem, como diz a Confissão de Fé de Westminster, na unidade da divindade em três pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, nem é gerado, nem é procedente. O Filho é eternamente gerado pelo Pai e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Há várias referências bíblicas que podem atestar estas premissas. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o primogênito, o primeiro gerado ali do Pai, e ele é também o único unigênito também, o único gerado então do Pai também. Nós cremos que o texto principal da encarnação está em João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e o verso 14. E a palavra de Deus diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Só um parênteses aqui, na versão dos Testemunhos de Jeová, está no diminutivo, né, Deus, e está no artigo indefinido, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era um Deus. Na verdade, isso não está no original grego está o artigo definido, então é uma falsa doutrina colocada pelos Testemunhos de Jeová, mostrando que Jesus não era Deus, mas na verdade o texto bíblico fala o contrário, Jesus é Deus. Então veja que o verso 14, ele nos diz, e o Verbo, esse Verbo, Jesus, né, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ora, se a Bíblia é a palavra de Deus escrita, Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, ele é o Logos, é o Verbo, é o discurso de Deus. Veja que estes versículos aqui de João 1, verso 1 e verso 14, eles afirmam de maneira tríplice que Jesus, o Verbo de Deus, ele tem três coisas em especial. Primeiro, a eternidade. Segundo, a personalidade do ser de Deus. Jesus é Deus. E a sua própria divindade. A pessoa de Deus é exatamente o Deus que se encarna na pessoa de Jesus Cristo. A gente chama na teologia de pessoa teantrópica, theos e antropos, né? Deus e homem ao mesmo tempo. Não podemos separar as duas naturezas aqui de Cristo. Veja que Jesus é eterno, porque desde o princípio ele existia, então aqui está a sua eternidade. E quando são feitas as afirmações de que ele estava com Deus, mostra a sua divindade distinta do Pai. Embora sejam três pessoas na Trindade, cada pessoa é distinta, cada pessoa tem uma função que exerce sobre
o mundo, sobre o cosmos, sobre o universo, né? E a expressão que o Verbo era Deus mostra a sua divindade excelsa, a divindade de Jesus. No breve catecismo de Westminster, na pergunta 22, nós temos claramente o ensino da encarnação do Verbo, Filho de Deus. E então há uma pergunta: como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem? Como isso pode ocorrer? A resposta diz: Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem, tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, nascido dela, mas sem pecado. Veja que na encarnação, Cristo fez-se homem, tomando um corpo real e tendo uma alma racional. Nós temos o primeiro texto de João 1,14, que nos lembra que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Temos o texto também de Hebreus 2,14, que diz: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, veja que Jesus, da mesma forma de carne e sangue, ele participou dessas coisas para que ele, na sua morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, Satanás. Veja que em Lucas, no capítulo 2, 52, o evangelista diz: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, diante das pessoas. Então Jesus crescia como um judeu da sua época, crescia como um homem que era, e ele crescia em graça, em estatura e em sabedoria. Veja em Mateus 26, 38, um dos exemplos de que Jesus era perfeitamente homem, perfeitamente Deus, o Deus encarnado. Jesus está ali triste pelo momento da cruz que ele vai passar, e ele diz então aos discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui comigo e fiquem aqui e vigiem comigo, disse Jesus. Então, a ideia de que Jesus tinha um corpo real e uma alma racional. Nós vemos que Cristo também foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nascido dela, como nós já vimos no estudo sobre Maria, simplesmente Maria. E em Lucas 1,31, o anjo diz: você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E em Lucas 1,35, o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá na sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Em Gálatas 4, Paulo mostra o tempo onde isso aconteceu. Mas quando chegou a plenitude do tempo, esse tempo cheio, esse pleroma, essa palavra grega usada aqui, Paulo vai dizer: quando chegou esse tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E finalmente ele nasceu diferente das pessoas em geral, mas sem nenhum pecado. Um texto interessante é de Hebreus 4,15, e o autor aos Hebreus diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer ou se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, olha o que ele diz: ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então veja que Jesus é diferente das pessoas, mas ele
está sujeito ao pecado. Que você aceite Jesus pela fé, se você ainda não aceitou, e creia especialmente na encarnação de Cristo, entendendo que Jesus é Emanuel, é o Deus conosco, é perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ele é aquele que veio levar as nossas mazelas e pecados e veio trazer, especialmente nesse momento tão conturbado, que talvez as pessoas vivam, um momento de paz, um momento de salvação aos seus corações. Que o Senhor abençoe a você e a sua casa. Amém.